Olá, meus amigos, tudo bom? Você está no canal PABX/IP na Prática. Eu sou Lidiomar Farias e hoje nós falaremos sobre o agrupamento de ramais, grupos de tempo, os time groups do PABX/IP Isabel, entre outras funcionalidades. Fique comigo após a vinheta. Bom, pessoal, hoje nós falaremos aqui no canal PABX/IP na Prática sobre o agrupamento de ramais, o grupo, as filas e também os grupos de tempo, entre algumas outras configurações pertinentes ao agrupamento dos ramais, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente poder passar maiores detalhes, maiores informações referente a este ponto. Bom, pessoal, aqui já está a minha tela, compartilhei minha tela com vocês. Nós temos aqui o grupo de chamada, que é um agrupamento utilizado para as chamadas de entrada, as ligações de entrada do PABX. E nós temos algumas funcionalidades, alguns pontos que vale a pena ressaltar sobre esse item. Um dos pontos onde você pode utilizar esse agrupamento é aqui na URA, ou no roteamento de chamadas. Você pode direcionar, por exemplo, uma determinada URA para um grupo de ramais, onde esses grupos vão ter um comportamento específico. Eu costumo avaliar esse grupo de chamada como uma forma com menos recursos de agrupamento. Nós veremos na sequência as filas, e as filas são as queues, como a versão em inglês da interface. Ela costuma mostrar mais detalhes, poder viabilizar mais recursos. Mas como hoje o foco é o agrupamento, então eu não vou falar aqui da URA ou da entrada em específico desta ligação, ok? Nós vamos inclusive fazer alguns testes aqui naquela aplicação personalizada que nós utilizamos, mas o nosso foco aqui será realizarmos algumas avaliações no grupo de chamada, ok? Então vou entrando aqui no grupo de chamada. Eu criei previamente um grupo, que é o grupo 601, ok? Porém, a gente pode iniciar aqui, realizar a criação de um novo grupo. Eu vou adicionar um novo grupo de chamada, ring group. Aqui nós vamos dar o número 601, que é o número que ele vai ser acionado. Então, se você tanto internamente houver um roteamento de entrada, quanto for acionado esse grupo de chamadas, é possível através do 601, que é o número deste grupo, ok? Eu vou colocar o nome de comercial, ok? A estratégia de ring, colocarei ring all, onde ele vai tocar em todos os ramais. O tempo de ring a gente pode baixar para 15, ou enfim 16. Em geral eu reduzo um pouco de 30. E extension list é a listagem de ramais que você pode inserir manualmente, ou você pode buscar aqui nesse pequeno atalho e inserir os ramais que farão parte deste ring group, ok? Eu vou deixar aqui o ramal, nós temos o ramal de teste, que é o 204, vou deixar o 204 fora por hora. Então nós temos o 201, 2 e 3 fazendo parte desse grupo, ok? Não vamos ter nesse momento aqui nenhum anúncio, mas seria possível inserir um anúncio no momento de entrada desse ring group. Aqui também música de espera, enfim, não vamos alterar. Esse Caller ID Name Prefix é interessante, CID Name Prefix, ele é uma função muito interessante para você que atende empresas que disponibilizam cowork, que revendem espaços, que trabalham com espaços compartilhados, isso facilita, é uma funcionalidade que a gente vai ver aqui na prática, mas ele facilita muito a identificação da ligação de entrada de um determinado tronco, Se você marcar esse Caller ID desse grupo, quando entrar uma ligação para os ramais e houver essa marcação, aí você pode colocar uma nomenclatura. Então isso facilita bastante, por exemplo, se você tem um atendente que recebe a ligação de várias empresas.
né? Apesar de você ter muitas vezes vários números de entrada, né? No coworking, por exemplo, você pode distinguir isso lá no ramal. A informação ela é entregue no ramal. Isso facilita bastante. A gente vai ver já aqui na sequência. A Alert Info também não vamos adicionar nenhuma alteração. Ignore ECF Settings também não. Aqui Skip Busy Agente, caso o agente esteja ocupado, ele não vai ser direcionado, por exemplo, para ficar um tom de espera ou um tom de segunda linha. Então a gente já pode, eu costumo marcar esse ponto porque mas isso varia, não é? Mas eu costumo marcar porque se o atendente já está em ligação e esse é um grupo de ring para que distribua as chamadas, então você pode direcionar para outro ramal, ok? Mas isso varia de projeto para projeto. Enable Call Queue também, não vamos alterar. Confirm Calls. Anúncio remoto também não. Aqui no caso é uma mensagem, né, de áudio que tocaria no destino, né? No caso entre uma ligação, você quer adicionar uma mensagem padrão específica, um anúncio, né? Isso também ajuda a identificar a entrada nessa chamada. Aqui se você vai ter alguma alteração no Caller ID, né, da ligação, você vai repassar simplesmente, você vai marcar um Caller ID específico, ok? Isso é diferente do que nós vamos ver aqui no Name Prefix, perfeito? Esse é um ponto diferente, onde você faz uma outra marcação. Call Recording, caso essa ligação ela seja gravada, não é, na fila, então você já pode realizar a gravação a partir da fila. E caso não haja nenhum atendimento, né, durante aquele período, a ligação, qual o comportamento? Você pode mandar para diversos destinos. Aqui eu vou encerrar a ligação, finalizar a chamada desligando a ligação, ok? Então vou aplicar aqui a configuração, sempre lembrando de salvar e aplicar. Então aqui nós temos o grupo de ring 601, perfeito? Se você já utiliza esse recurso, se você tem um modelo específico que você utiliza, né, quiser deixar aqui nos comentários, quiser deixar a sua opinião, ela é muito importante, né, até mesmo se você tiver alguma dúvida, se você gostaria de deixar alguma observação ou até mesmo solicitar uma análise de algum cenário específico que você esteja encontrando, né, deixa aqui nos comentários, também deixa seu like, se você está curtindo, né? Antes de nós irmos para o teste, interessante que aqui na estratégia de ring nós temos aqui marcados ring all, né, e outras possibilidades, né, estão descritas aqui na interrogação. Mas o ring group especificamente, geralmente mesmo que tenha, geralmente não, especialmente no ring group, ele, mesmo que você tenha uma estratégia diferente, o ramal que ele vai, a ordem que ele vai respeitar vai ser essa crescente. Por exemplo, se eu tivesse marcado aqui o ramal, sei lá, 200, ele iniciaria no 200, então sempre iniciaria no 200. Ele apesar de ter configurações de randomizar, né, randômica, ele não vai respeitar isso muito bem. Então, por isso que eu digo que é um formato menos ativo, né, menos alinhado, não é, para esse recurso, para você ter um roteamento randômico. Eu vou adicionar aqui, realizar uma ligação de teste, ok? Então eu vou discar do ramal 204, né? Lembra que nós temos ali o 601, que é o ring group, então nós vamos discar, nós temos aqui o ramal 202 e o 203 registrados. A gente vai encaminhar a chamada e vamos acompanhar o comportamento. Aqui nós estamos... ok? Aqui nós recebemos a ligação tanto no ramal 203 quanto no ramal 202. Ok? Deixa eu fazer uma alteração aqui. Isso vai nos auxiliar aqui no teste. Ok? Perfeito.
alterar aqui. Aqui, perfeito. Então, se nós discarmos para o número 601, que é o do Ring Group, ele vai tomar esse procedimento, né, e vai realizar a chamada diretamente. Então, nós temos aqui a possibilidade, como eu havia mencionado, de inserir um caller ID, um prefixo de entrada, né, do nome, né, para essa chamada. Então, digamos que você tem ali atenda as ligações de um cliente específico. Então, você pode colocar cliente João, cliente Caixa, por exemplo. Eu vou salvar. Ok, então vamos repetir o teste, né? E eu vou até aproveitar agora, já vou alterar também aqui a estratégia de ring, né? Nós vamos sair do ring all para uma sequência. Aqui, perfeito. Vamos discar aqui para o 601. Ó, note que agora nós temos aqui a informação, né, no Softphone 3CX do cliente Caixa. Então, se um atendente for receber essa ligação, ele já pode trazer essa informação. Caixa Econômica, bom dia, não é? Aqui, ó, nós tivemos o encerramento, né? Houveram os rings na primeira tentativa e agora passou para o segundo ramal, né? Cliente Caixa. Então é algo, e aqui suporte SIP é o nome do ramal, ok? Então esse é um comportamento, né, que é possível utilizar o Ring Group. Muito interessante, né? Essa informação de marcação do nome de origem, perfeito? Então nós vamos ver agora na sequência a fila, né, sobre a fila. Bom, pessoal, prosseguindo aqui, nós vamos falar agora sobre as filas, as queues, ok? Parte das configurações que nós vemos no grupo de chamada, né, no Ring Group, elas são aplicáveis também aqui, são similares, não é? Porém, a eficiência do recurso aqui na fila ela é muito maior, né? Nós vamos ver aqui, inclusive em relação à estratégia de ring, né? Ela, vamos dizer assim, que ela tem um funcionamento muito mais dentro do esperado, ok? Então eu vou criar aqui, nós já temos aqui uma fila criada, mas eu vou criar uma nova, 403, ok? Aqui vamos colocar comercial também, ok? Não teremos uma senha, né, para utilização, para esse recurso. Call confirm, ok? Nós vamos ter um padrão, call confirm é o anúncio padrão. Aqui nós temos o Caller ID Name Prefix, que é aquele recurso onde você pode utilizar justamente para identificar que a chamada veio desta fila, não é? Você pode ter esse recurso para que o ramal ele tenha essa informação, não é? Lembrando que também a finalidade do nosso canal, ele não é apenas para você receber a informação de como configura, mas são dicas, são instruções, são modos de você utilizar o recurso e você apresentar para o teu cliente para que você venha aumentar ali o faturamento, né, a percepção de serviço que você presta para o teu cliente, né, aquilo que você oferece a ele, né, o nosso foco, nosso alvo, não é? Ele é para que você possa vir a ter um faturamento, lucrar mais ali com a solução que você viabiliza, que você disponibiliza para o teu cliente, perfeito? E esse detalhe do Caller ID Name, ele é muito interessante em utilização, né, para que você venha marcar, venha definir, né? Eu já utilizei, já houveram clientes que em um determinado horário da noite, por exemplo, ele tinha ali ele tinha uma fila que vinha de um restaurante,
né, que era de um restaurante. E em um determinado horário da noite, um dos restaurantes fechava e ele fazia pedidos em outro restaurante, né? Justamente por ser um PBX IP, ele viabiliza esse chaveamento para tocar, né, em um restaurante ou em outro, né? E aí nesse segundo restaurante as pessoas atendem a ligação já tendo ali a definição, né, sabendo que está vindo a ligação para aquele pedido lá. Então já tem um outro script para atender a ligação, né? Olha que interessante isso. Você pode ter ali um escritório, ter algum cenário onde o teu cliente vai precisar identificar. E esse é o ponto, né? Um deles onde você pode fazer essa identificação. Perfeito? Aqui nós vamos... aqui o wait time prefix não vamos aplicar nesse momento, né? Em relação ao roteamento. Alert info também não. Agentes estáticos, que são os agentes, quer dizer, os ramais desta fila. Então nós vamos adicionar aqui o 1, 2 e o 3. Interessante, aqui na nomenclatura, eu fiz, justamente coloquei no nome do ramal a tecnologia. Os dois primeiros são SIP e o terceiro é PJ SIP. Quer dizer, independente da tecnologia, se houvessem ramais físicos em uma placa FXS ou ramais em um channel bank, um ramal, enfim, independente de onde ele estiver, se ele estiver registrado, né, houver roteamento, ele vai receber ali o chaveamento da chamada. O ramal 204 é o que eu vou originar as chamadas, eu não vou adicionar na fila, ok? Aqui se haverá membros dinâmicos, né, que você vai ter ali um registro temporário, né, em alguns momentos, não vamos aplicar aqui também. Não vai se aplicar o Agent Restrictions. E aqui a estratégia de ring. Eu vou manter no primeiro momento o ring all, ok? Vou alterar também aqui, aproveitar. Vou colocar aqui o nome de um possível cliente, né? Hotel Brasil. Hotel Brasil. Então, ring all, nós vamos manter aqui. Call recording, não vamos gravar a chamada. Então esses outros campos não vão se aplicar. O recording mode. E aqui nós entramos na configuração da fila em si. Então nós vamos colocar aqui a fila, ela vai ficar nessa fila 15 segundos. O time mode em strict. O timeout do agente nós vamos manter 15 também. Okay? Não vai restartar o tempo desse agente. Vamos manter o padrão dessas demais configurações. Máximo de chamadas deixa limitado, max colors no caso, né? Deixa limitado. Vamos manter aqui a frequência também em 0. Não vai fazer diferença no nosso teste, mas aqui você poderia habilitar para anunciar a posição, né? E aqui no caso a frequência de tempo onde vai informar essa posição. Essa funcionalidade é muito interessante em atendimentos onde tem uma fila de atendimento que as pessoas ficam um tempo a mais. Digamos que uma pizzaria, um local de atendimento onde recebe um fluxo muito grande. Então vai entrar ali uma música de espera, né? E ao invés de ficar apenas na música, vem uma mensagem informativa, né? Uma mensagem audível. A sua posição é a 5, né? A sua posição é a 2, é a 4, é a 3. Então a pessoa vai acompanhando ali. Então é nesse ponto que você aplica. Isso nós não tínhamos, né, lá no Ring Group, até porque é uma outra funcionalidade, né? Aqui é algo mais, vamos dizer assim, mais amplo, né? Aqui no caso se você definisse um anúncio periódico, né, para você repetir durante a mensagem, né, de espera, né? Caso ocorra falha para onde você ocorra falha no destino, né? Caso ocorra falha na fila, né, não houver completamento, então aqui, né, vamos deixar em finalizar as chamadas, Vamos ver se passei por todos os itens, né?
Perfeito, 403 foi criado. Então aqui eu vou realizar uma chamada teste. Lembre-se que está ring all e nós colocamos um nome, não é, nessa fila. Então nós vamos ver se vai informar, não é, a fila corretamente. Então aqui está tocando nos dois terminais, aqui no ramal 3CX, que é o 202, e o microSIP, que é o 203. Ambos estão trazendo a informação do nome de origem, né, do nome de origem da fila, né. Então aqui eles ringaram em ambos. Nós vamos alterar aqui para randômico. Então vamos alterar, aplicar. Vamos retornar aqui, abrir os ramais. Sempre lembrando, se você tiver alguma dúvida, algo específico, você pode deixar no comentário o tempo aonde surgiu essa dúvida. Digamos, aqui eu estou no 15º minuto, então você põe 15:2.00 e o teu comentário. Então, quando alguém clicar lá no teu comentário, já vai diretamente abrir aquele trecho do vídeo, né? Interessante, uma funcionalidade muito interessante. Então vou fazer o teste aqui, 403, que é o grupo a fila, não é? Estou discando diretamente para a fila. Eu poderia criar uma aplicação personalizada, mas não é o foco aqui, eu vou discar diretamente para a fila. Então, aqui nós temos a chamada ringando apenas em um ramal. Eu vou abandoná-la e vou enviar novamente, vou enviar uma nova ligação. Opa. Deixe-me encaminhar uma nova ligação, porque liberou. Então aqui houve o completamento da chamada no ramal do softphone 3CX, e aqui houve no posterior. Então, se nós enviarmos uma nova ligação, vai rotear para o outro ramal. E assim nós temos as demais estratégias, não é? Aqui ao lado, se você posicionar o mouse em cima da interrogação, você vai ver toda a descritiva, né? As informações de qual estratégia, né? Se é de uma forma linear, que você vai encaminhar, se vai chamar em todas, né? Então aqui, como nós temos em dois ramais, tanto o linear quanto o randômico, ele vai ser independente, né? Vai ficar de um para o outro, né? Mas aqui existem algumas estratégias que você pode se aprofundar em cada caso, né? Avaliar, porque cada PABX, cada cliente possui uma estratégia específica. Você pode utilizar como padrão, mas você vai ver que na hora, eu gostaria que fosse assim, fosse dessa forma. Quando você tem domínio dessas funcionalidades, você prontamente pode responder para o teu cliente, já aplicar, né, as configurações que são necessárias. Isso traz sempre ali uma maior confiança para o teu cliente, pode trazer maior firmeza, né, no retorno que você traz para o teu cliente. Perfeito? Então aqui nós vimos a fila de atendimento e também o Ring Group, né, o grupo de chamadas. E aqui eu criei um ambiente para que nós pudéssemos ir um pouquinho mais além nos testes, não é? Eu subi uma gravação, né, uma gravação do sistema, onde é uma mensagem de boas-vindas. Nós vamos ouvir agora, né, essa gravação. Aqui nós alteramos a fila para a fila atendimento, ok? Nome de atendimento. E vamos manter os agentes. E aqui no tempo de espera, eu alterei para 5 minutos, que é um tempo relativamente grande, mas muito comum em filas de espera, não é? O timeout do agente deixamos em 15 segundos. E aqui, ó, em Join Announcement, nós cadastramos uma gravação onde é a mensagem de boas-vindas. Então, logo após essa mensagem de boas-vindas, ela vai ser direcionada para
o ramal, não é? E aí após esse tempo vai contabilizar o período que o ramal vai estar ali em espera, ok? Então eu vou fazer aqui uma ligação de teste para a fila 403. Aqui a ligação ela já foi direcionada para o primeiro agente que estava disponível. A regra de descagem aqui ela estava com um padrão randômico, ok? Mas poderia ser também para chamar em todas. Ok? Então aqui nós temos o chaveamento, né, para tocar no outro ramal a ser direcionado para o outro ramal. Eu vou encerrar aqui e vou ao fazer uma alteração para chamar em todos os ramais, só para você ter maior detalhe nessa alteração, né, qual o funcionamento. Então, vamos abrir aqui novamente o Softphone, fazer a chamada para a fila 403. Ok? Então nós temos aqui a ligação tocando nos dois aparelhos, nos dois ramais. Então vamos fazer um pouco de adicionar aqui a questão do nome, né? Pizzaria Andrade. Perfeito, vamos aplicar. E em relação ao 402, vamos colocar a Pizzaria 2. Já nós vamos... não, vai ficar um pouquinho confuso, mas nós vamos avaliar um outro teste aqui, um outro ambiente, ok? Aqui, máximo de tempo, vamos subir 5 minutos, 15 segundos o agente, a música, a fila da pizzaria. E vamos anunciar aqui em 15 segundos a URA, perfeito? Então nós vamos ter o 402 e o 403 como filas disponíveis para receber a chamada. Então vamos discar o 403. Após a mensagem de boas-vindas, a chamada vai ser direcionada para os dois ramais e nós temos ali a informação que é referente à Pizzaria Andrade, quer dizer, veio através do número da Pizzaria Andrade. Então, vamos encerrar. Já o 402, que é a outra fila, ok? Ela vai informar a mensagem de boas-vindas, nós mantivemos a mesma mensagem, porém aqui ela já é uma outra estratégia e aqui informa somente pizzaria. Quer dizer, então é um ambiente onde você pode... Aqui. É um ambiente onde você pode atender vários perfis do teu cliente, né, direcionando conforme a necessidade, a demanda, o horário, e isso dá algo muito interessante, porque em centrais tradicionais ou mais antigas não tem essa possibilidade, não existe, né? Porém, quando você consegue disponibilizar um ramal online, um PBX online, virtual, seja no teu data center ou em uma solução cloud da Google, da Amazon, enfim, Divio, enfim, ou qualquer data center da tua região, você pode disponibilizar isso para o teu cliente, dependendo do horário, e isso é configurável, você pode habilitar um recurso, desabilitar através de um código, pode disponibilizar para ele, né, esse código e ele automaticamente fazer esse chaveamento, fazer essa ativação, né, ou em horários pré-configurados, pré-programados, né. Essas mensagens, né, também elas podem ser facilmente alteradas, né. Você pode, por exemplo, ter uma fila que vai atender as ligações de manhã e uma fila que vai atender à tarde, e cada fila tem uma mensagem de boas-vindas. Olá, bom dia, você ligou para a Escola Andrade. Olá, boa tarde, você ligou. Então, cada uma com o seu horário. Isso é um diferencial que você pode oferecer, né? Uma mensagem de feriado, uma mensagem de período festivo, né? Ou, enfim, antes de você direcionar para
os operadores, você pode mencionar, olá, nós estamos no período de inscrição para novos alunos do Instituto Pesquisa, né? Instituto Andrade de novo. Então, são formas, estratégias que você pode viabilizar isso. O teu cliente, ele muitas vezes não sabe que isso existe, não sabe que tem essa possibilidade, né? Muitas vezes o cliente ele tem a visão ali apenas de um PABX, porque ele possuía muitas vezes ou algumas vezes até mesmo não tinha nenhum PABX. Então, apresentar essas soluções para o teu cliente, isso vai viabilizar, né? Nós temos projetos onde nós viabilizamos o recurso em pizzarias, onde o motoboy ele não tinha, por exemplo, créditos e ele precisava falar com a pizzaria. Então ele dava um toque na ligação e ocorria ali um callback, né? um recurso de callback. E isso muitas pizzarias não sabem que existe esse recurso, né? Então muitas vezes é utilizado um recurso que não está disponível, né? Mas, por exemplo, aqui como eu abri na configuração a tela de callback, é possível configurar para que no momento que a central receber uma ligação de um determinado número que ela já conhece, ela desconecta essa chamada e logo após retorna uma ligação, entregando essa ligação em um ramal, por exemplo. Aqui nós vemos essa informação, a descrição, né? Motoboy, por exemplo, né? O número de callback, né? Esse número é o que? Você pode, por exemplo, receber de alguns números específicos, enfim. E aqui é o tempo que você vai levar para retornar essa ligação, 2 segundos, 3 segundos, né? Eu costumo deixar ali 3 segundos, porque é enfim, o tempo de desligar, aguardar um instante e retornar, não é? E aqui é o destino, para onde que essa ligação vai ser direcionada. Você pode muito bem, por exemplo, encaminhar para uma fila específica, encaminhar para um ramal específico, né? Já que o entregador ele tem mais urgência, digamos assim, em receber esse contato. Então aqui a gente poderia direcionar para uma fila específica, né? E aqui receberia esse retorno, esse encaminhamento. Enfim, eu vou encaminhar mais informações, mais detalhes, né, de como realizar essa configuração. Ela é relativamente simples, mas é muito prática para pizzarias, para outros serviços de teleentrega, né? E isso vai agregar uma solução ali para o leque de produtos e recursos que você pode disponibilizar para o teu cliente. Talvez você já atenda um cliente e ele não sabe desse recurso, mas quem vai apresentar, não é? É o responsável, o técnico, é o pós-venda que vai apresentar, né? Até mesmo o dono da empresa que vai apresentar para o seu cliente, porque daqui a um pouco surge um concorrente que utiliza uma mesma tecnologia, né? PABX IP, e oferece um recurso ali que é relativamente simples de implementar, mas que o teu cliente ainda não sabia. Então isso agrega um valor muito interessante, ok? Bom, pessoal, amigos, a gente vai concluindo por aqui, né? Se você tiver alguma dúvida adicional, deixa aqui nos comentários. Eu quero esclarecer tudo para você, né? E fazer com que vocês lucrem, né? Ganhem recursos, né? Retorno financeiro com o PABX IP, né? Não esquece também de deixar seu like, compartilhar, né? Até o próximo vídeo. Um abraço!